Dar adeus a quem você ama é muito desafiador, não é mesmo? Então nós convidamos, a psicóloga Deise Rosa para falar sobre o luto e como viver cada fase, que é importante passar por todas as fases, mas ela vai explicar pra gente. Mas se você de casa também aí ficar com dúvida, pode interagir. 459-925-4747. Boa tarde, Deise. Olá, boa tarde. Bem-vinda ao nosso Obrigada, Ver Mais novamente aqui. Obrigada. E hoje para falar de um assunto que as pessoas não gostam muito de falar, Não. mas é importante a gente falar porque todos vão passar por isso. Só existe um jeito da gente não perder ninguém na vida. Morrendo cedo. Então, Né? Mas e quando se morre, Deise? Como vai ser esse projeto aí, né? Como que vai ser essa fase, que eu sei que você está fazendo um projeto aí também, né? Como que é esse projeto de educação para a morte? O que é isso, né? Eu estou agora com um projeto nas minhas redes sociais falando sobre do adeus à burocracia. O que é isso? Muitas pessoas, muitos familiares, quando se vê diante da morte de alguém, não sabem o que fazer. Para onde que eu vou, para quem que eu tenho que ligar, quem que faz o atestado, quem que não faz, vai para o ML, vai para a SESC, vai para uma funerária quando é outra cidade. Como que funciona tudo isso? Quanto custa morrer hoje? Né? Então também tem isso, eu não tenho espaço no cemitério, onde tem crematório, o que não tem? Então, na verdade, é um projeto, esse do Adeus à Burocracia, justamente para trazer à população notícias, o que é que você tem direitos, o que é que você não tem, quando que a prefeitura, por exemplo, quando que ela ajuda e auxilia nesse processo de velórios, de rituais, de sepultamento, né? Então, a ideia desse projeto é trazer um pouco essa facilidade para as pessoas conhecerem. Deise, mas as pessoas não gostam de saber sobre isso. Mas a hora que o negócio acontece, a gente não sabe o que fazer, né? Então assim, a gente não sabe o que fazer e às vezes acontece de pessoas se aproveitarem desse momento de fragilidade. E é isso que eu quero levar para a população. Olha, saiba do assunto, para que o dia que precisar, e tomara que esse dia demore horrores, você tenha informações, né? Eu acho que informação é sempre muito importante para as pessoas, de um modo geral. Não, e é melhor a gente até aprender antes do que na hora. Exatamente. Eu passei por isso com o falecimento do meu pai, já faz alguns anos também, mas na hora você fica perdido. Perdido, a gente Ele não sabe para faz. qual irmão ligar, para como avisar, ele ia ser enterrado em outra cidade, ou quem que vai ver isso, quem que vai resolver isso, muita coisa. E aí você não tem muito tempo para resolver isso. Então, é justamente, né, a casa se fala sobre isso, né, eu falo muito nas minhas redes e na minha vida de modo geral, sobre a importância da educação para a morte. O que é isso? Falar sobre esse assunto com a família. Mas não pode falar sobre isso, bate na madeira, enfim, eu sempre brinco, né, eu trabalho com isso há 21 anos. E eu tenho certeza que o dia que eu morrer, algumas pessoas vão falar assim, tá vendo? Ela falava sobre esse assunto. Mas eu costumo dizer que a morte, ela é tão para todos, que ela não tem muito preconceito, não. Ela pega quem fala, quem não fala, quem trabalha com isso, quem não trabalha com isso, todo mundo. Então, a gente precisa ter uma ideia, o que que eu quero, o que que eu espero, né? O que que meu pai quer, o que que a minha mãe quer, a gente tem algum lugar, se a gente for para ser sepultado, já falamos sobre isso na família, as pessoas sabem o que fazer com os bens, né? Então, tudo isso é algo que a gente precisa, sim, conversar, o que eu quero que faça com minhas coisas, etc., até para que quem fica, saber lidar um pouco com isso, com menos angústia, menos ansiedade, enfim. Mas assim, Deise, sobre essa burocracia, né, do momento aí tão difícil do adeus, as orientações seriam essas, você conversar antes, você ter um rumo, mesmo que às vezes as pessoas falam, não fala, tal, mas saber? Exato, falar sobre isso. Então, sabe aquele almoço de domingo, assim? Então, eu brinco com as pessoas assim, me usem, falem, eu escutei uma louca lá na TV falando que a gente tem que falar desse assunto. O que você acha disso? Pronto, e assim começa uma conversa. Essa conversa que é tão difícil. Não gosto de falar disso. Mas vamos falar. O que você gostaria que fizesse com a casa, com as coisas, isso para as questões pessoais. A questão da burocracia, isso que tem a ver com os trâmites de banco, né, de advogado, de questão funerária, de velório, de urnas, enfim. Hoje tem existe um comércio em volta disso. E que às vezes a gente não sabe muito bem como conduzir. E a gente acaba sendo conduzido se eu não tenho informações para isso. E após todo esse ritual de despedida, Deise, quais as dicas que geralmente você passa depois que já passou um pouco? Assim, geralmente quando a gente está num processo de luto, né, o luto ele atinge diversas dimensões, né, e é importante a gente olhar para isso, o voltar para a ativa, voltar para a vida, voltar, né, para o meu dia a dia, sem aquela pessoa, é algo que não é mais igual. Eu mudo, cada vez que a morte bate na nossa porta, a gente muda, né, quem sou eu agora sem o meu pai, como que eu vou ressignificar tudo isso, como que vai ser tudo isso. isso. Então, a dica que eu dou é assim, ó, entre em contato com essa dor, não more nela.
mas entre em contato com ela. É Passe necessário, por ela. passe por ela. A gente precisa. Só que a nossa sociedade, ela tem uma dificuldade enorme de lidar com isso. É como se a gente não pudesse falar sobre as nossas dores, sobre as nossas perdas. Mas ela está ali, a dor está ali. Essa coisa de sociedade do espetáculo, de ter que estar sempre sorrindo, não é assim. A gente não é feliz o tempo inteiro. E diante da dor da perda de alguém que eu amo, está doendo. Então, e não é só a tristeza. Então, assim, saber, e eu atendo muitas pessoas que falam assim, nossa, eu estou estranha, eu acho que eu estou enlouquecendo. Por quê? Porque tudo muda, né? Vem a tristeza, vem a lágrima, vem o choro, mas às vezes vem a raiva. E é normal sentir raiva. Raiva do quê? Raiva da morte, raiva de Deus, raiva da pessoa que morreu, raiva das pessoas ao meu redor, raiva das pessoas que falam coisas que às vezes falam tentando ajudar e só pioram. Então, a raiva é um sentimento normal. A inveja também é um sentimento normal. Inveja de você que tem o pai, de você que tem a mãe, de você que está feliz e não aproveita. Então, também são várias emoções que vêm junto no processo do luto, né? Não existe uma só. É um conjunto e é um processo. Não é algo passageiro, não é algo rápido. E vai depender do quê? Quanto tempo demora mais? Vai depender do vínculo que eu tinha e vai depender, né, desse vínculo, desse afeto, desse amor. Quanto mais amor, mais dor. Até quando a morte assim, é uma coisa repentina, que acho que quando é um acidente, quando a gente não espera, eu acho que é até mais difícil, ela se torna mais difícil, né, até para você seguir diante. Agora, quando uma pessoa já está doente muito tempo, já está fazendo tratamento, eu acho que ela descansa, a família descansa também, é até mais fácil você aceitar. Porque todo o processo do luto é antes. Então, a gente chama isso, inclusive, de luto antecipatório. Eu vou sofrendo a perda antes da própria perda acontecer. Por quê? Porque, por exemplo, meu pai é acamado, minha mãe é acamada, alguém, um vô e uma avó, já não tem mais aquela pessoa na ativa, na vida, né? Eu tô com uma pessoa que tá, sei lá, com uma demência muito grande, já não é mais aquela pessoa que eu conhecia. Então, eu começo a me despedir com o tempo. Né? E aí esse tempo, e aí claro, vai tendo todas as suas dificuldades que cuidar de uma pessoa doente tem e as dificuldades de ver quem está doente sofrendo, né? Então sim, acaba sendo diferenciado esse ritual do velório, ritual das despedidas e da própria lidar com esta dor de quando é repentino, de quando é uma criança, de quando é algo que, né, um acidente, um homicídio, alguma coisa nesse sentido. E Deise, e quais que seriam essas fases do luto? Essa sequência, ela tem uma sequência ou não? Mais ou menos, né? Existe todo um tabu em volta disso. O que são essas fases? Que se a gente colocar na internet, vocês vão encontrar um monte de assuntos e de textos falando sobre isso. Na verdade, as fases... existe uma médica que se chama Elizabeth Kleber-Ross e ela escutava os seus pacientes que estavam em fase terminal. E ela começou a perceber que todos esses pacientes passavam por situações muito parecidas, eles tinham emoções muito parecidas. E aí foi quando ela escreveu as fases da terminalidade. Que é negação, raiva, uma barganha, ou seja, eu tento negociar um pouco a minha doença. Olha, Deus, se eu ficar boa, eu prometo que eu vou fazer uma doação, sei lá do que, enfim, né? Até entrar num processo de aceitação. E aí, com o tempo, como não se tinha muitos estudos, vieram falando que as fases do luto eram assim também. Porque a gente também tem negação muitas vezes, tem pessoas que entram em estado de choque, e depois de um tempo é que a ficha começa a cair, né? Tem pessoas que entram numa raiva muito grande, fica agressiva. Então, a gente percebe que esses títulos dessas fases também aparecem como reações das pessoas no processo de luto. Mas hoje, quando a gente fala do luto em si, nós não falamos das fases. As fases é para quem está doente. Uma doença terminal, uma doença grave, ela tem uma probabilidade de passar por todas as fases. Por que no luto não? Apesar de passar próximo por fases. Porque às vezes, por exemplo, a última fase é a fase da aceitação. E aí, como que eu vou falar para uma mãe que ela tem que super aceitar a morte de um filho? Ela nunca vai chegar nessa fase, talvez. Né? Como outras situações. Então, nós chamamos hoje de situações dualidade. Ou seja, o que é normal no luto? É normal ter as emoções parecidas com a das fases, raiva, negação, etc. Mas é normal, às vezes, eu ter dias bons. Não, hoje eu vou trabalhar, hoje eu tô bem, hoje eu tô tranquila e a coisa vai, eu olho pra vida. E é normal também, de vez em quando, mesmo que tenha passado meses, eu tenho dias que eu não consigo sair da cama, que eu só tenho vontade de chorar, que nada vai pra frente, que eu me sinto muito deprimido. E deprimido não doença, mas sim sintomas depressivos. Então, isso oscila.
Ora eu tô pra vida, ora eu tô pra perda. Ora eu tô pra vida, ora eu tô pra perda. E o que fazer, Débora, quando essa dor do luto não vai embora? Você fica lembrando o aniversário da pessoa, datas especiais, quando chega o Natal, acho que é uma data mais difícil, mais difícil, também. geralmente. Essas aí. Como trabalhar isso? É procurando uma ajuda de um profissional para lidar com Assim, isso ó, também? existe hoje aqueles lutos que podem virar um transtorno de luto prolongado, que são aqueles lutos onde a pessoa não consegue seguir a sua vida. Aqui é uma situação mais grave, às vezes precisa de medicamento, acompanhamento, enfim. Quando que o luto acaba? Eu diria que talvez ele nem acaba. Eu diria que talvez ele se adapta ao nosso organismo, né? Então, assim, eu vou sobrevivendo sem aquela pessoa, mas vai ter momentos, Natal, dias, escutei uma música e lembrei, escutei tal coisa e lembrei, que aquilo vai me bater uma saudade. Por quê? Porque se existe o amor, existe, né, o lembrar. Eu sempre falo que nós temos 3 tipos de morte. Quando o corpo para de funcionar, né, o cérebro e o coração param, é a primeira. Quando nós somos enterrados ou cremados, é a segunda. E a morte real é a terceira, quando nós somos esquecidos. Então, se aí dentro bate uma saudade, é porque a pessoa está viva dentro de você e porque ela não morreu, né? Ela está por um tempo aqui, a sua memória, as suas coisas, enfim. Então, essa saudade, essa emoção, isso é natural sentir, natural. A falta, sentir falta em alguns momentos, puxa, queria tanto que a pessoa estivesse vendo isso aqui comigo, isso é natural, isso é humano e tá tudo bem, é assim mesmo, a gente vai sentir falta para sempre. Agora, quando atrapalha a minha vida, eu não consigo fazer nada, nada tá bom, meus projetos não vão para frente, opa, aqui a gente precisa buscar ajuda. É claro que às vezes no começo a gente também busca orientações. O que eu faço agora, como que eu conduzo, como que eu conto para as crianças, enfim. Mas todo mundo que passa pelo processo do luto precisa de auxílio de medicamento e de terapia? Não. Não. Mas todo mundo que passa pelo luto, se existir amor, vai ter dor. E vai ter dor, vai ter que se ressignificar aqui dentro, vai ter que achar um lugar para organizar essa bagunça emocional que ficou dentro de si. E se precisar chorar, chore. E se precisar chorar, imagina, chore não, super. Não fica. Não tem que chorar, não, tem que chorar sim. Chega de choro. Não. Às vezes as pessoas falam assim, não pode chorar, porque senão a pessoa que morreu pode chorar. Pode chorar. Pode chorar, deve. Se meu corpo está pedindo. Porque se eu não choro e eu finjo que eu sou forte, que está tudo bem, o meu corpo chora em forma de doenças depois, né? Então a gente precisa estar vivo. Que show, obrigado. Obrigada, Gratidão pela aula de hoje. Olha Obrigada. só, se de repente você quer saber mais sobre luto também, vou deixar aqui o Instagram da Deise Rosa, psicoterapeuta. Você pode interagir lá com ela. No Insta ela dá dicas também, ela vai ajudar com certeza a passar essa fase, entre outras também. O luto é uma das que a gente precisa passar. Com certeza todo mundo vai passar um dia, mas tem que saber lidar com ele. Gratidão. Obrigada. Obrigado.